Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu me levantei da cadeira para trazer uma informação muito importante para você que desejar ou quiser ouvir. Uma coisa eu tenho certeza, é útil, faz bem, porque trata-se das recomendações da Bíblia Sagrada, que é nada mais, nada menos do que uma bússola, e por que não dizer um receituário? A Bíblia Sagrada, ela contém tudo aquilo que nós precisamos para resolver questões e problemas. E eu quero falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu quero falar, mediante aquilo que eu estiver aqui trazendo da parte de Deus, relacionado com a Bíblia Sagrada, eu quero falar da Igreja Universal do Reino de Deus. O propósito dessa mensagem está centrada nesse versículo que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas pessoas estão enganadas e praticando uma fé que, na verdade, Deus não está nem aí por esse tipo de fé. Por quê? Porque estão julgando. E a Bíblia Sagrada, ela denuncia o pecado e não o pecador. Ela denuncia o pecado no pecador, no qual eu continuo sendo pecador, porém, lavado, remido pelo sangue de Jesus, eu luto contra as astutas ciladas armadas do diabo. E este versículo mostra que, se nós sujeitarmos-nos a Deus, nós vamos resistir o diabo, e na certa ele vai fugir. Eu fiz um propósito, uma campanha, como se fala, de 21 dias de jejum e oração, segundo a visão de Daniel. Inclusive, me inspirou a gravar 3 mensagens relacionadas às respostas que o jejum traz para nós. O jejum traz respostas. E muitos, às vezes, não conhecem o segredo do jejuar, às vezes passa fome, mas eu não quero falar sobre o jejum nessa oportunidade. Eu quero falar, e não é sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, eu vou mencionar. Eu quero falar sobre a importância de entender o que Deus está esperando de cada um de nós relacionado a essa proposta aqui. Por que não dizer, para mim é um mandamento de Paulo, que vem de Deus. E eu fiz esse jejum porque eu precisava desesperadamente de algo da parte de Deus, não sinais, porque sinais me seguem, eles seguem aos que crêem, mas eu precisava de algo concreto relacionado ao meu ministério. E o que acontece? Eu estava no monte, em um desses dias, orando, ali conversando com Deus, sentado naquele lugar onde comecei há aproximadamente 30 anos, e até hoje o Senhor me dá graça de ir lá quando eu estou aqui em São Paulo, exatamente em Ferraz de Vasconcelos. E o que acontece? Eu estava ali e de repente o Senhor me disse assim: meu servo, o que você precisa agora é ter mais segurança. Pegue aí. E o versículo que me chamou foi esse: eu me sujeitei a Deus. E Deus falou claramente: você precisa ter mais segurança. E eu me lembrei que certa feita eu estive na Igreja Universal do Reino de Deus, e ali em uma ministração do bispo Paulo Roberto, que eu creio que está no México nessa atualidade, pelas informações que eu tive, e aquela ministração de 1h30 falando sobre dízimos e oferta, aquilo que eu não aceitava, eu perguntava, eu questionava, enfim, os argumentos do maligno. E quando eu me dei por mim, naquela mensagem, sei que foi 1h30, eu estava na frente chorando, rendendo-me a Deus, e saí de lá liberto de uma forte crise depressiva, aonde eu ouvia tiros embaixo da cama, tiro em cima da casa. Morava na Vila Sabrina naquela época. Perguntava para os vizinhos: o que aconteceu essa noite aqui? Nada, não aconteceu nada. E era um terror. Eu fiquei 7 dias, ou melhor, uma semana inteira sem dormir. Liguei para uma irmã que frequentava a Igreja Universal, e ela disse para mim que tinha uma reunião lá na sexta-feira muito forte e tal, e eu simplesmente descartei. Eu disse a ela: já vem você falar de crente novamente? Não é? Só que eu fiquei mais 3 dias, 3 noites de terror. Aí não resisti e liguei para ela com aquela cara de pão doce: ei, você passa o endereço para mim? Passo. E exatamente hoje tem uma reunião forte lá, que é numa sexta-feira. E ali eu fui. Chegando lá, aconteceu o que eu já relatei. Saí liberto. Até hoje dormindo,
Só que eu não fui para Cristo, eu não fui buscar o Senhor. Daqui a pouquinho sofri acidentes, carro destruído para ir para um ferro velho. Aí naquele momento Deus falou, eu te chamei, você não quis, você vem agora ou quer mais? E aí eu me dediquei a servir ao Senhor, entreguei ao Senhor na igreja do Evangelho Quadrangular. Foi muito rápido ali, recebi a consagração, recebi ali a separação para pastor, lá eles falam auxiliar. E enfim, me tornei professor de instituto teológico e tal. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Sou formado pela Ordem dos Músicos, pela Misericórdia do Senhor, e operário paulistano, operário padrão da capital de São Paulo. Como eu disse, não vou falar de mim, eu vou falar dessa palavra, sujeitai-vos a Deus, e mencionar a Igreja Universal. Por que que muitos falam besteiras? Você que fala besteira. Você viu o que o pastor da Igreja Universal fez? Você viu o que o pastor de tal igreja fez? Você viu? Você está simplesmente fazendo o que o diabo quer, escandalizando. E a Bíblia diz que é melhor verdadeiramente, sabe, fechar a boca e glorificar a Deus, abrir para glorificar, do que promover escândalo, porque aqueles que assim procedem, melhor seria amarrar uma corda no pescoço e se atirar num lago profundo. E eu não estou aqui defendendo a Igreja Universal, porque ela não precisa de defesa. Jesus já a defende. Eu estou aqui para mostrar para você que ainda não foi. Naquele dia que eu estava no monte ali, o Senhor me tocou para retornar naquela igreja, aonde eu havia recebido a graça pela palavra liberada, lá nos céus, por intermédio do bispo. Aquela palavra, então, se existe uma coisa que eu prezo é a gratidão. Deus ama a gratidão. E eu disse, Senhor, eu vou naquela igreja hoje. Era um domingo, eu não tinha agenda. E quando eu não tenho agenda, eu sempre chego a alguns lugares discretamente, assim como eu sou, singelo, mas com as minhas vestes sacerdotais, porque uso a minha cultura. E ali eu falei, Senhor, eu vou. E o Senhor alegrou meu coração, o meu espírito, e eu fui. Chegando na igreja, aonde eu alcancei a graça, ali tentei entrar por um lado, a avenida principal, não estava abertos os portões. Consultei alguém, não, é do outro lado. Fui do outro lado. Ao chegar do outro lado, a moça falou para mim assim, olha, ali onde tem aqueles cones. Fui até lá. Chegando lá, eu verifiquei a porta trancada. Quando eu olhei para trás, estava lá o obreiro Léo. Obreiro Léo, gravei o nome. E ele disse, olha, a reunião agora das 5 já encerrou e tem a das 18 no templo. E eu havia comparecido no templo uma vez, fui convidado para algumas reuniões, mas não tive a oportunidade de ir. E o obreiro Léo simplesmente disse, se o senhor quiser eu te levo lá. Levo lá. Deu a volta comigo com aquele carinho, lá pelo quarteirão, fomos, um quarteirão bem prolongado, e ele acompanhando, foi até o local que precisa passar ali pela verificação. Não se trata de revista, verificação, porque tem equipamentos que detectam coisas metálicas, enfim, armas, algumas coisas. Passei ali, entreguei, ele me levou até o templo e ainda disse, olha, eu vou estar trabalhando daqui a pouco, quando terminar, se o senhor quiser falar comigo, pode me procurar lá que eu vou te apresentar para os pastores. E foi um sucesso. Agora eu quero mostrar para você o que eu vi lá na Igreja Universal do Reino de Deus, que muitos que se dizem ser Jeremias e ainda falam assim, não, eu tenho que avisar, eu sou Jeremias. E pessoas que eu até conheço que se quer jejuar, jejua. Se quer agradece a Deus na hora da refeição. Eu não estou aqui acusando não. Eu estou aqui como servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que se eu souber o bem que eu devo fazer e não fizer, eu estou pecando. Aí sim, não estou acusando, mas eu estou dizendo para você que é hora das pessoas entender que Deus só tem uma igreja para Ele. Jesus Cristo é o único Senhor dessa igreja. E o povo que quiser morar com Ele, é necessário viver com Ele aqui na terra. E a Bíblia fala que os caluniadores, os fofoqueiros, mentirosos e outras classificações aí, não herdarão o reino dos céus. Então por que eu vou ficar olhando o cisco nos olhos dos outros e impedindo outros entrar para ouvir o que eu vou mostrar para você agora? Eu fiz anotação aqui de alguns versículos. Vou folhear minha Bíblia que está aqui à minha direita. Olha, já abri aqui, caiu no primeiro livro, que é Josué. Olha só, nem vou precisar, só voltar no capítulo, que é o capítulo 1, caiu no 22.
capítulo 1 de Josué, é o que passa lá no templo, é o que as pessoas veem como Deus me levou naquele dia, nesse momento de propósito, que Deus falou para mim sobre segurança, falou para mim que tudo está garantido, mostrou-me que a visão que Ele me deu há tantos anos atrás não morreu, está viva, porque eu não cedo, eu aprendi que Davi foi segundo o coração de Deus, porque não abre mão da visão. E tem igrejas também que não abrem mão da visão, mas tem outros que saem daqui, abre ali, sai daqui, abre ali e começa a jogar pedra na árvore que realmente deu aquele fruto. Deixa para lá, não, presta atenção. Olha o que eu ouvi lá. Josué, isso passa nos telões, tá? Vai passando. E outra coisa interessante, sempre aquela voz vem e diz: silêncio, você está na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ao passo que em shows ou em outros lugares, o que é? É abraço, é palma, é grito, é reteté, e sequer a palavra ouve. Sequer, porque eu sou prova viva que Deus me deu a graça para coibir esse tipo de ação dentro da igreja que o Senhor levantou para eu liderar. O que acontece? No versículo 8 está escrito exatamente assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Te conduzirás. O Senhor está dizendo: não falei a você que você é escolhido, que você é sucessor, que você vai continuar? Então guarde a palavra no coração. Ao invés de ficar olhando os outros, olha para dentro de si. Agora, rapidamente, só para a gente completar, não vou ler todos aqui, mas eu vou ler mais alguns aqui, só para a gente completar o que a gente recebe naquele lugar. E nos lugares que se prezam pelos princípios e valores, e a palavra de Deus está sempre, sempre em evidência como ela é. Salmo 66, Salmo 66, 18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. São as mensagens que a gente ouve. Ouve quando estão pregando lá no altar e ouve quando estão passando lá nos telões. É o que? Alimento constante. E quem fala mal dos lugares que a palavra de Deus está sendo mencionada, lamentavelmente está impedindo outras pessoas receber o que Deus tem. Por isso eu disse a você que eu estaria aqui falando sobre estas situações. No Salmo 104 agora, versículo 33, Salmo 104, versículo 33, próximo do 103, que eu amo ler todos os dias que eu posso, eu leio esse salmo. Salmo 104, eu falei do 103, tá? E vou ler o 104, versículo 33, que diz exatamente assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Eu posso cantar, eu posso ser gospel, evangélico, a pessoa, melhor dizendo, né? A pessoa pode cantar, ser gospel, evangélico, crente, pastor, ter rótulo, ter capa. Isso aqui é algo muito interessante que Deus me inspirou, tá? Não é capa não, em nome de Jesus Cristo. A pessoa pode ter o que for. Se ela não entender o que significa cantar ao Senhor enquanto viver, não adianta cantar e depois falar mal dos outros. Foi o que diz lá em Salmo 66, 18. Se a pessoa atender a iniquidade no seu coração, Deus não ouve. Não ouve. E outra palavra que me vem aqui agora, que foi trazida muito forte, muito forte. Deus, ele chegou para Satanás. As pessoas têm medo de falar o nome, as pessoas têm medo e tal, mas não tem medo de trazer palavras agressivas diante de Deus, inclusive criticar os outros. E Deus chegou para Satanás e disse a ele: você tem visto o meu servo Jó? Tenho visto. Pois é, não há outro íntegro igual a ele. Satanás calou a boca, não pôde falar nada. E foi feita uma pergunta que eu gravei aqui no meu espírito, não foi simplesmente na região aqui da emoção não, eu gravei no meu espírito. E Deus perguntando a Satanás sobre mim agora: tem visto meu servo Paulo? Tem visto? E perguntando a você: tem visto ele e ela? E Satanás pode responder: está criticando os outros.
está criticando os outros, está acusando os outros, está usando a boca para falar palavrão, vai na igreja e canta, vai na igreja e levanta as mãos, mas depois senta na roda dos escarnecedores. Isso é forte demais, gente. Eu estou falando sobre o tema central: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então fica aí a dica, fica aí a mensagem para você que me ouve nessa oportunidade. Muitos não estão conseguindo ouvir mensagens mais de 1,5 minuto, né? 1,5 minuto que pede, depois 3, até 5, não é? Pois é. E a mensagem do Senhor, ela vem no início, passa por um meio, que são contextos, e chega no final para garantir a vitória. Lá na Igreja Universal no Templo, quando eu olhei no relógio, que eu retirei, que eu olhei no relógio, havia passado 2 horas, mais 30 minutos que eu cheguei um pouco antes, 2 horas e 30. Foi a melhor confirmação que eu recebi neste jejum, referente ou baseado no testemunho de Daniel. Deus responde, e Deus responde do lugar que Ele quer te levar. Não olha para o que estão dizendo, não. Olha para o que a Bíblia diz. Se está falando da palavra de Deus, é a palavra de Deus para te dar vitória. Receba aí em nome de Jesus. Mas tem mais versículos. Ouça que agora o Salmo 19:14. Estou no Salmo. Vou continuar. Eu fiz a anotação intercalada, mas eu vou continuar aqui. Salmo 19, foi 19 que eu disse? Foi. Salmo 19, cheguei. Olha que bênção, tudo rapidinho aqui. Salmo 19, versículo de número 14. Vai nos informar o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. Como a minha palavra pode ser agradável a Deus se eu estou apontando, se eu estou acusando, se eu estou fazendo o que desagrada a Deus? Porque Ele diz em sua palavra, me lembrei aqui, mais de uma aqui, gloriosa, depois você pesquisa onde está, que é muito forte, né? Vivam em paz, se possível, com todos, né? Isso é forte demais, mas está escrito: sem santidade ninguém verá a Deus. Está aí o resumo da mensagem. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Sem santidade ninguém verá a Deus. E para finalizar, Jesus agora, Mateus 6, 7, lá mais no final da Bíblia, já abri aqui, saiu em João, voltou para Lucas e já estou em Mateus. Mateus capítulo 6, olha, Mateus 4, 5, já cheguei no 6. Mateus 6, versículo 7. Escute: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por meio ou por muito falarem serão ouvidos. Isso sim é religiosidade. Vai para a igreja, canta, vai para a igreja, ora, vai para a igreja, fala, sempre as mesmas coisas. E o que está contido na Bíblia? Nós temos aqui em nosso ministério sempre o propósito de motivar as pessoas a orar a palavra. A palavra não fale, a palavra é fiel, ela se cumpre no tempo e no espaço. Então, não adianta dizer que é ou que ora e nem repetir. O que importa é sujeitar-se a Deus, que o diabo foge. Eu tenho certeza disso, porque sou prova viva. E ainda, Novo Testamento, Filipenses. Vamos para Filipenses. Vamos abrir aqui, saiu em 1 João, Colossenses, está pertinho. Tiago foi o que nós lemos, eu creio. Hebreus, Timóteo, Colossenses, é antes, Filipenses é antes. Filipenses capítulo 4, versículo, Filipenses 4, 19. Eu amo este livro, eu amo todo, mas este livro de Filipenses é o livro da minha alegria para as minhas meditações. No versículo 19 do capítulo 4 de Filipenses, nós vamos ler o seguinte: muito maravilhoso. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está aí a palavra. O meu Deus, o nosso Deus, o teu Deus, se você aceita a palavra dele, suprirá suas necessidades em glória, porque ele prometeu e ele é fiel. Vou ler o último versículo agora, que é em Colossenses, está pertinho aqui de Filipenses. Vou ler
O último versículo é depois de Filipenses, é depois. Às vezes a gente precisa pensar. Eu tenho muita dificuldade de pensar. E esse é o problema das pessoas que falam muito, né? As pessoas que falam muito têm dificuldade de pensar. Colossenses 3, versículo de número 17, encerrando a leitura. E, quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Eu encerro aqui, Pai, esta palavra para a tua glória e para teu louvor. Tu sabes como foi difícil. Cheguei aqui no estúdio, na minha singeleza, pensei em colocar aqui o meu avental sacerdotal, não estava aqui, o Senhor me motivou, porque o Senhor me disse lá no monte que eu precisava de segurança, me motivou a voltar em casa, pegar o que estava lá para colocar, não para apresentar a mim, nem a Igreja Universal, e nem para defender-nos, porque quem nos defende é o Senhor, mas para trazer essa palavra a este que quiser, ou melhor, que o Senhor quiser que escute. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti por essa rica oportunidade e peço a Ti, toca nos corações para, ao invés de falar dos outros, falar do poder que há no nome de Jesus, testemunhando, porque este é o ID. Seja louvado, seja honrado, seja glorificado, e eu louvo a Ti pela vida do líder da Igreja Universal e todos os líderes que prezam os princípios e valores relacionados na Bíblia Sagrada. Seja louvado, seja honrado, seja glorificado. Eu te louvo por essa conexão até o último versículo que o Senhor deixou aqui para mim. Realmente confirma. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Foi o que eu pedi ao Senhor. Eu quero ser livre para poder levantar as minhas mãos para os céus e dizer graças a Deus. E você que sentir de visitar a Igreja Universal do Reino de Deus, lá você vai ver e ouvir a palavra de Deus. Porque não tem chance para o diabo, porque eles lutam. Que nós possamos lutar também, porque combatendo o bom combate, nós guardaremos não só a fé, mas a nossa alma para a eternidade. Seja Deus louvado. Receba a palavra em nome de Jesus. Esse bastãozinho aqui é o meu cajado. É o meu cajado. Jesus te abençoe. Eu gosto de usar coisas relacionadas à cultura do céu para eu nunca me esquecer que eu preciso estar permanentemente sujeitando-me a Deus. E assim o diabo não tem chance. E em nome de Jesus, quanto a ti, Satanás, vai-te, o Senhor te repreenda. Em nome de Jesus, nós não podemos, mas Jesus pode. Oh, glória! Valeu! Sejam muito bem-vindos, somos a mídia, o canal das boas notícias. Inscreva-se, participe e nos ajude a continuar, porque até a vinda de Jesus precisamos dar frutos. Jesus é bom, oh glória!